Vendeu sua virgindade a um homem rico e descobriu que ele buscava amor, não prazer. Imagina você, jovem batalhadora, cheia de sonhos, mas afogada em dívidas. E, de repente, aparece uma proposta: acompanhar um milionário misterioso em eventos sociais. Nada de sexo, nada de escândalo. Só companhia. Parece fácil, né? Mas e se esse homem rico, poderoso, temido por todos, escondesse uma dor tão profunda que ninguém nunca conseguiu alcançar? E se você fosse a única capaz de tocar o coração dele? Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber se você acredita que amor pode nascer de um contrato. A livraria estava vazia naquela tarde de quinta-feira. Helena organizava os livros na prateleira quando a porta se abriu. Um homem de terno impecável entrou. Olhou ao redor com um olhar calculista. E então, fixou os olhos nela. A livraria cheirava a papel velho e café requentado. Helena passou o pano na estante de madeira pela terceira vez naquela tarde. Não tinha mais o que fazer. Quinta-feira sempre foi dia fraco. O sino da porta tocou. Ela virou a cabeça. Um homem entrou. Terno cinza escuro, sapato brilhando, pasta de couro na mão. Não era cliente comum. Esse tipo de gente não entrava em livraria de bairro. Ele olhou ao redor. Caminhou devagar entre as prateleiras. Parou na seção de romances. Pegou um livro qualquer. Fingiu ler a contracapa. Helena secou as mãos no avental. "Posso ajudar?" perguntou, tentando soar profissional. O homem levantou os olhos. Eram castanhos, frios, diretos. "Helena Cardoso?" ela travou. O coração deu um pulo. "Sim, sou eu." Ele guardou o livro de volta. Abriu a pasta. Tirou um envelope branco. Estendeu para ela. "Meu nome é Dr. Renato Alves. Sou advogado. Tenho uma proposta para você." Helena olhou para o envelope como se fosse uma bomba. "Proposta? Que tipo de proposta?" Ele não sorriu. Não piscou. "Meu cliente precisa de uma acompanhante social. Eventos, jantares, reuniões públicas. Nada além disso. Discrição total. Pagamento generoso." Ela soltou uma risada nervosa. "Acompanhante tipo programa?" "Não," ele cortou seco. "Companhia, presença, conversa, nada físico, nada íntimo. Apenas estar ao lado dele em público." Helena cruzou os braços. "E por que eu?" Dr. Renato inclinou a cabeça. "Porque você não é do meio dele, não conhece ninguém, não vai fazer perguntas. E porque precisa de dinheiro." Ela sentiu o sangue subir para o rosto. "Como você sabe que eu preciso de dinheiro?" Ele apontou para um envelope. "Está tudo aí. Proposta, valores, condições, leia com calma. Se aceitar, me ligue até amanhã." Virou as costas. Caminhou até a porta. Helena segurou o envelope com as duas mãos. "Espera, quem é seu cliente?" Dr. Renato parou, olhou por cima do ombro. "Otávio Montenegro." E saiu. Helena ficou parada no meio da livraria. O nome ecoou na cabeça dela como um trovão. Otávio Montenegro. O empresário mais rico e mais misterioso do país. O homem que ninguém via. O viúvo recluso que vivia trancado em mansões e escritórios blindados. Ela abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro tinha um contrato. 3 páginas, letra miúda. Cláusulas, condições, valores. E no final, um número. R$ 50.000 por mês. Helena sentou no chão. As pernas falharam. 50 mil. 3 meses de contrato. R$ 150.000. Dava para pagar todas as dívidas. Dava para respirar de novo. Dava para viver sem medo de perder o apartamento. Mas por que ela? Por que uma atendente de livraria? Leu o contrato de novo. Cada palavra, cada vírgula. Acompanhamento social em eventos públicos. Sem contato físico íntimo. Sem exposição midiática. Discrição absoluta. Término do contrato a qualquer momento por qualquer uma das partes. Parecia limpo, parecia seguro. Mas algo não batia. Homens ricos não contratavam acompanhantes só para conversar. Não pagavam 50 mil por mês só para ter alguém ao lado.
Helena guardou o envelope na bolsa. Trancou a livraria. Caminhou até o ponto de ônibus. A noite caiu rápido. O céu ficou roxo, depois preto. Ela sentou no banco de plástico. Olhou para os carros passando. Pensou na mãe, nas contas, nas noites sem dormir. Pensou em Otávio Montenegro. O que um homem como ele queria de uma mulher como ela? O ônibus chegou. Ela subiu, sentou perto da janela. Tirou o celular do bolso. Digitou o nome dele no Google. Apareceram dezenas de matérias, fotos antigas, notícias de negócios, especulações. Empresário recluso evita aparições públicas. Otávio Montenegro não dá entrevistas há 5 anos. Viúvo bilionário vive isolado após tragédia familiar. Helena clicou em uma foto. Era ele. Cabelo grisalho nas têmporas, olhos escuros, expressão dura, mandíbula travada. Não sorria, nem um pouco. Ela ampliou a imagem. Olhou nos olhos dele. E viu algo que ninguém mais via. Dor. Dor profunda, antiga, enraizada. Helena desligou o celular. Encostou a cabeça no vidro frio. Pensou. Ele não quer uma acompanhante, ele quer alguém que não tenha pena dele. O ônibus parou. Ela desceu. Subiu as escadas do prédio. Abriu a porta do apartamento. Silêncio. Sentou no sofá velho. Abriu o envelope de novo. Leu a última linha do contrato. Início imediato. Helena pegou o celular. Digitou o número do Dr. Renato. Respirou fundo. E apertou o botão de ligar. A voz dele atendeu no segundo toque. Alô? Helena fechou os olhos. Eu aceito. Silêncio do outro lado. Depois a voz fria e profissional. Ótimo, amanhã às 19 horas, endereço no envelope. Vista algo elegante. Ele não gosta de atrasos. E desligou. Helena largou o celular no sofá. Olhou para o teto. Pensou. O que eu acabei de fazer? Mas no fundo ela sabia. Acabou de vender 3 meses da vida dela para um estranho. E não fazia ideia do que viria pela frente. O endereço levava para um bairro que Helena só conhecia de longe. Prédios altos, portarias com seguranças, carros importados estacionados na calçada. Ela desceu do Uber com as pernas bambas, vestido preto simples, salto baixo, cabelo preso num coque. O porteiro a olhou de cima a baixo. Nome? Helena Cardoso, tenho reunião com o Dr. Renato. Ele checou a lista, acenou com a cabeça. 10º andar, apartamento 1002. O elevador subiu devagar. Música instrumental tocava baixinho. Helena olhou para o próprio reflexo no espelho. Respirou fundo. Você consegue, é só um trabalho. As portas se abriram. Corredor largo. Piso de mármore. Porta de madeira maciça no final. Ela tocou a campainha. A porta abriu. Dr. Renato estava lá. Mesmo terno, mesma expressão neutra. Pontual. Bom sinal, entre. Helena entrou. O apartamento era enorme, pé direito alto. Janelas do chão ao teto. Vista para a cidade inteira. E no centro da sala, de costas, olhando pela janela, estava ele. Otávio Montenegro. Ele não se virou. Dr. Renato fechou a porta. Senhor Montenegro, a senhorita Helena chegou. Silêncio. Otávio continuou parado. Mãos nos bolsos. Ombros largos. Postura ereta. Helena esperou. O coração batia forte. Finalmente ele se virou. E ela viu o rosto dele de perto pela primeira vez. 40 e poucos anos. Cabelo grisalho bem cortado. Barba por fazer. Olhos castanhos profundos. Rosto marcado. Cansado. Mas bonito. De um jeito duro. De um jeito triste. Ele a olhou de cima a baixo, sem pressa, sem sorrir. Você é mais nova do que eu imaginei. A voz dele era grave, rouca, controlada. Helena ergueu o queixo. Tenho 24 anos. Trabalho desde os 16, não sou criança. Ele arqueou uma sobrancelha. Quase sorriu. Quase. Bom, não preciso de crianças, preciso de alguém que saiba ficar calada quando necessário. Helena cruzou os braços.
E quando não for necessário, Otávio deu 2 passos na direção dela. Parou a 1 metro de distância. Aí você fala, mas fala com inteligência, não com bajulação. Ela segurou o olhar dele. Eu não sei bajular, nunca aprendi. Ele inclinou a cabeça, estudou o rosto dela. Por que aceitou? Helena não desviou os olhos. Porque preciso de dinheiro. E porque a proposta parecia honesta. E se não for? Aí eu saio. Silêncio pesado. Otávio deu um passo para trás. Virou para o Dr. Renato. Ela serve, pode ir. O advogado acenou e saiu sem dizer nada. Helena ficou sozinha com ele. Otávio caminhou até um bar no canto da sala. Serviu o uísque em 2 copos. Estendeu um para ela. Bebe. Não costumo. Hoje vai precisar. Ela pegou o copo. Tomou um gole pequeno. Ardeu na garganta. Otávio bebeu o dele de uma vez. Colocou o copo vazio na mesa. Amanhã à noite tem um jantar beneficente. Empresários, políticos, gente chata. Você vai comigo. O que eu preciso fazer? Ficar ao meu lado, sorrir quando necessário, responder perguntas educadamente, não falar sobre mim, não falar sobre você, não dar entrevista, não tirar foto. Helena franziu a testa. Então eu sou tipo um acessório? Ele a encarou. Você é uma barreira entre mim e o mundo. Ela sentiu um aperto no peito. Por que você precisa disso? Otávio desviou o olhar. Voltou para a janela. Porque as pessoas não sabem ficar quietas, fazem perguntas, querem saber da minha vida, do meu passado, das minhas escolhas. E você não quer responder. Não. Helena deu mais um gole no uísque. O calor desceu pelo peito. E se alguém perguntar quem eu sou? Diga que é minha acompanhante, nada mais. E se insistirem? Ele olhou por cima do ombro. Aí você sorri e muda de assunto. Você parece esperta, vai saber fazer isso. Helena colocou o copo na mesa. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que eu? Tem um monte de mulher bonita, rica e educada por aí. Por que uma atendente de livraria? Otávio se virou completamente. Olhou fundo nos olhos dela. Porque você não me conhece. Não tem interesse em mim, não vai tentar me salvar. E não vai fingir que se importa. Helena sentiu um nó na garganta. Como você sabe que eu não vou fingir? Ele deu um meio sorriso amargo. Porque você já deixou claro que está aqui pelo dinheiro. E eu prefiro honestidade a teatro. Ela não soube o que responder. Otávio pegou um envelope na mesa. Estendeu para ela. Adiantamento 10 mil, o resto no final do mês. Helena pegou o envelope. Pesado. Cheio. Obrigada. Não me agradeça, é um contrato, não um favor. Ele caminhou até a porta. Abriu. Amanhã às 19 horas. Motorista vai te buscar, vista algo formal, nada chamativo. Helena passou por ele. Parou na porta. Posso perguntar mais uma coisa? Otávio suspirou. O quê? Você sempre foi assim, tão fechado? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Os olhos dele escureceram. Não, mas a vida ensina. E fechou a porta. Helena ficou parada no corredor. O envelope pesava na mão. Entrou no elevador, desceu, saiu do prédio. A noite estava fria. Vento cortava o rosto. Ela abriu o envelope. Contou o dinheiro. 10 mil reais em notas de 100. Guardou na bolsa. Chamou outro Uber. Sentou no banco de trás. Olhou pela janela. Pensou. Esse homem não quer companhia. Ele quer proteção. Proteção contra o quê? Contra quem? Contra ele mesmo? O carro parou no sinal. Helena viu uma família atravessando a rua. Pai, mãe, criança no colo. Lembrou da frase dele. A vida ensina. O que a vida tinha ensinado para Otávio Montenegro? E por que ele parecia tão quebrado por dentro? Helena encostou a cabeça no vidro. Pensou. 3 meses. Só 3 meses. Depois eu saio e nunca mais vejo esse homem. Mas algo dentro dela dizia que não seria tão simples assim. O vestido era longo, azul marinho,
Simples, mas elegante. Helena tinha comprado numa loja de brechó no centro. Gastou parte do adiantamento. Valeu a pena. Ela se olhou no espelho. Cabelo solto, maquiagem leve, brincos pequenos. Parecia outra pessoa. O interfone tocou. O motorista tinha chegado. Helena desceu. Um carro preto esperava na porta, vidros escuros, motorista de terno. Ele abriu a porta traseira sem dizer nada. Ela entrou. O banco era de couro macio, cheiro de carro novo. O motorista dirigiu em silêncio. Música clássica tocava baixinho. 20 minutos depois, pararam em frente a um hotel 5 estrelas. Tapete vermelho, fotógrafos, seguranças. Helena sentiu o estômago revirar. Eu não sabia que ia ter imprensa. O motorista olhou pelo retrovisor. O Sr. Montenegro já está dentro. Ele pediu para você entrar pela lateral. Ela respirou aliviada. Desceu do carro. Entrou por uma porta discreta. Um segurança a guiou até o salão. O lugar era imenso. Lustres de cristal. Mesas redondas. Gente bem vestida por todo lado. E no fundo, perto de uma coluna, estava Otávio. Terno preto, gravata prata, cabelo penteado para trás. Ele a viu. Acenou com a cabeça. Helena caminhou até ele. O salto batia no chão de mármore. Você veio, disse ele sem emoção. Você duvidou? Sempre duvido. Ele ofereceu o braço. Ela segurou. O braço dele era firme, quente. Eles caminharam juntos até uma mesa no centro do salão. Várias pessoas olharam, cochicharam, apontaram discretamente. Helena sentiu os olhares, o peso deles. Otávio puxou a cadeira para ela. Ela sentou. Ele sentou ao lado. Um homem de cabelo branco se aproximou. Sorriso largo, dentes perfeitos. Otávio, que surpresa te ver aqui. Otávio não sorriu. Boa noite, Marcelo. O homem olhou para Helena. Os olhos dele brilharam. E quem é essa beldade? Otávio colocou a mão no encosto da cadeira dela. Minha acompanhante, Helena. Marcelo estendeu a mão. Helena apertou. Prazer, Helena. Marcelo Tavares, sócio do Otávio em alguns negócios. Ela sorriu educadamente. Prazer, Marcelo se inclinou. E o que uma moça bonita como você faz acompanhando esse urso mal-humorado? Helena sentiu Otávio ficar tenso ao lado dela. Ela manteve o sorriso. Ele não é tão mal-humorado quanto parece. Marcelo riu alto. Ah, é? Então você ainda não o conhece direito. Otávio se levantou. Com licença, Marcelo, vou buscar uma bebida. E saiu. Marcelo se sentou na cadeira vazia. Chegou mais perto de Helena. Sério, querida, como você aguenta? Ele é um bloco de gelo. Helena cruzou as mãos no colo. Talvez ele tenha motivos para ser assim. Marcelo arqueou as sobrancelhas. Ah, você sabe da história dele? Sei o suficiente. Ele se inclinou ainda mais. Então sabe que ele perdeu a esposa e o filho num acidente, né? Faz 5 anos. Desde então ele virou um fantasma, não sai, não fala, não vive. Helena sentiu um aperto no peito. Isso não é da minha conta. Marcelo deu um sorriso torto. Claro que não, você só está aqui pelo dinheiro, né? Ela o encarou. E o senhor está aqui por quê? Pela caridade? Marcelo piscou, depois riu. Toche, gostei de você. Otávio voltou com 2 copos de vinho. Colocou um na frente de Helena. Marcelo se levantou. Bom, vou deixar vocês. Até mais, Otávio. E cuida dessa menina, ela tem língua afiada. Ele piscou para Helena e saiu. Otávio sentou. Bebeu o vinho de uma vez. Desculpa por isso. Helena pegou o copo dela. Por quê? Porque ele é inconveniente. Eu percebi. Silêncio. Helena olhou ao redor. As pessoas conversavam, riam, brindavam. Otávio olhava para o copo vazio. Ela se virou para ele. Posso perguntar uma coisa? Ele suspirou. Você pergunta muito. Faz parte do meu charme. Ele quase sorriu. Quase. O que você quer saber? Por que você veio? Se odeia tanto esses eventos, por que vir?
Otávio girou o copo vazio entre os dedos. Porque se eu não apareço, as pessoas falam. Dizem que eu sou louco. Dizem que eu me isolei. Dizem que eu não superei. E você superou? Ele a encarou. Os olhos dele eram profundos, tristes. Não. Helena sentiu um nó na garganta. Então por que fingir? Porque é mais fácil do que explicar. Ela bebeu o vinho. O gosto era amargo. Eu entendo. Otávio franziu a testa. Entende? Sim. Às vezes é mais fácil fingir que está tudo bem do que admitir que você está quebrado por dentro. Ele ficou em silêncio. Olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Você já esteve quebrada? Helena sorriu triste. Quem nunca? Otávio desviou o olhar. Respirou fundo. Você é diferente das outras. Outras? Outras acompanhantes, outras mulheres, outras pessoas. Diferente como? Ele hesitou. Você não tem pena de mim. Helena colocou o copo na mesa. Pena não ajuda ninguém. Otávio a olhou de novo, dessa vez com algo parecido com respeito. Não, não ajuda. A música começou a tocar. Casais foram para a pista de dança. Otávio se levantou. Estendeu a mão. Vamos? Helena olhou para a mão dele. Hesitou. Eu não danço bem. Nem eu. Ela sorriu, pegou a mão dele. Eles foram para a pista. Otávio colocou a mão na cintura dela. Ela colocou a mão no ombro dele. Eles dançaram devagar, sem pressa, sem falar. Helena sentiu o coração bater mais rápido. O perfume dele era amadeirado, forte. Ela olhou para cima. Ele olhava para longe, perdido em pensamentos. Você está aqui? Perguntou ela baixinho. Ele baixou os olhos para ela. Estou tentando. Tentar já é alguma coisa. Ele não respondeu, mas apertou a mão na cintura dela. Só um pouco. A música acabou. Eles se separaram. Otávio olhou para o relógio. Podemos ir. Helena acenou que sim. Eles saíram pela lateral. O motorista esperava. Entraram no carro. Silêncio de novo. Helena olhou pela janela. As luzes da cidade passavam rápido. Obrigado, disse Otávio de repente. Ela olhou para ele. Por quê? Por não me tratar como um coitado. Helena sorriu de leve. Você não é um coitado. Você é só um homem triste. Otávio olhou para ela. E pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Talvez você esteja certa. O carro parou na frente do prédio dela. Helena abriu a porta. Antes de sair, olhou para trás. Até a próxima. Otávio acenou com a cabeça. Até. Ela desceu. O carro partiu. Helena subiu para o apartamento, tirou o vestido. Deitou na cama. Pensou. Esse homem não precisa de uma acompanhante. Ele precisa de alguém que o lembre que ainda está vivo. E pela primeira vez, ela se perguntou se conseguiria fazer isso. Os dias seguintes foram estranhos. Otávio ligava. Marcava encontros, jantares, reuniões, eventos. Helena ia, sempre pontual, sempre discreta. Mas algo estava mudando. Ele falava mais, perguntava coisas, sobre a livraria, sobre a mãe dela, sobre a vida. E ela respondia, com honestidade, sem filtro. Numa tarde de sábado, ele a chamou para almoçar. Não era evento, não tinha gente, só eles dois. Restaurante vazio, mesa no canto, vista para o mar. Helena chegou de jeans e blusa simples, cabelo preso, sem maquiagem. Otávio estava de camisa branca, sem gravata, mangas dobradas. Ele parecia mais leve, menos tenso. Você está diferente, disse Helena sentando. Diferente como? Menos blindado. Ele sorriu de leve. Talvez eu esteja cansado de carregar a armadura. Eles pediram a comida. Conversaram sobre coisas bobas, filmes, livros, música. Helena descobriu que ele gostava de jazz, que lia poesia, que tinha medo de avião. Otávio descobriu que ela adorava chuva, que chorava com o comercial de cachorro,
que sonhava em viajar para a Itália. Era estranho, parecia um encontro de verdade. Mas não era. Era só um contrato. Depois do almoço, ele a convidou para caminhar na praia. Eles tiraram os sapatos, pisaram na areia fria. O vento bagunçou o cabelo dela. Ela riu. Otávio olhou para ela, e algo mudou no olhar dele. Você é bonita quando ri. Helena parou de andar. O coração disparou. Otávio. Ele desviou o olhar. Enfiou as mãos nos bolsos. Desculpa, não devia ter dito isso. Por que não? Porque isso não faz parte do contrato. Helena deu um passo na direção dele. E se eu não me importar com o contrato? Ele a encarou. Os olhos dele estavam confusos, assustados. Você deveria se importar. Por quê? Porque eu não sou bom para você. Helena cruzou os braços. Quem decide isso? Eu. Que conveniente. Otávio passou a mão no cabelo. Respirou fundo. Helena, você não entende, eu não consigo me abrir de novo, não consigo arriscar. Arriscar o quê? Perder. A voz dele saiu rouca, quebrada. Helena sentiu um aperto no peito. Você já perdeu e ainda está aqui. Ele balançou a cabeça. Não, eu não estou aqui. Eu só estou respirando. Ela segurou o braço dele. Então para de respirar e começa a viver. Otávio olhou para a mão dela no braço dele, depois para o rosto dela. E por um segundo pareceu que ele ia dizer alguma coisa. Mas o celular dele tocou. Ele atendeu. A voz ficou fria de novo. Alô, sim, estou a caminho. Desligou. Olhou para Helena. Tenho que ir, reunião de emergência. Agora? Agora. Ele chamou o motorista. O carro chegou em 5 minutos. Helena entrou. Silêncio pesado. Otávio olhava pela janela, distante de novo. Ela queria gritar, queria sacudir ele, queria dizer que ele estava com medo de viver. Mas ficou quieta. O carro parou na frente do prédio dela. Ela desceu sem dizer nada. Otávio segurou a porta antes que ela fechasse. Helena. Ela olhou para trás. Obrigado, por hoje. Ela forçou um sorriso. De nada, e fechou a porta. O carro partiu. Helena subiu para o apartamento, jogou a bolsa no sofá, sentou no chão. Pensou, ele está com medo, medo de sentir, medo de perder de novo. Mas ela também estava com medo. Medo de estar se apegando. Medo de estar sentindo algo que não deveria. 3 dias depois, Otávio ligou. Tem um jantar beneficente hoje à noite, importante, preciso de você. A voz dele estava formal, distante. Helena suspirou. Que horas? 19 horas, motorista te busca. Ok. Ele desligou. Helena olhou para o celular, sentiu um vazio no peito. Ele estava se afastando de novo. À noite ela vestiu um vestido vermelho, salto alto, batom escuro. Queria parecer forte, confiante, mesmo que por dentro estivesse quebrando. O motorista a buscou. Levou para um salão enorme, mais gente, mais fotógrafos, mais falsidade. Otávio esperava na entrada, terno preto, gravata vermelha combinando com o vestido dela. Ele olhou para ela. Os olhos dele se arregalaram por um segundo. Você está linda. Helena não sorriu. Obrigada. Eles entraram juntos, sentaram na mesa principal. Empresários, políticos, gente poderosa. E no meio deles um homem de bigode grisalho, olhar arrogante. Ele olhou para Otávio, sorriu de lado. Olha só, o fantasma resolveu aparecer. Otávio não respondeu. O homem bebeu vinho, limpou a boca com o guardanapo. E trouxe companhia, que novidade. Helena sentiu Otávio ficar tenso. O homem se inclinou. Me diz, Otávio, você já superou? Ou ainda fica chorando no travesseiro? Silêncio pesado. Todas as pessoas na mesa pararam de falar. Otávio cerrou os punhos. A mandíbula travou. Helena viu a dor nos olhos dele, a raiva, a vergonha. E algo dentro dela explodiu.
Ela se levantou, olhou para o homem. Com todo respeito, senhor, mas o senhor não tem o direito de falar assim com ele. O homem riu. Ah, é? E quem é você para me dizer o que eu posso ou não falar? Helena colocou as mãos na mesa, inclinou para a frente. Eu sou alguém que sabe reconhecer um homem de verdade quando vê. E sei reconhecer um covarde também. O homem ficou vermelho. Como você ousa? Ouso porque alguém precisa. O senhor acha que é forte porque humilha os outros? Acha que é poderoso porque joga sal na ferida alheia? Ela apontou para Otávio. Esse homem perdeu a família, perdeu tudo e ainda assim está aqui de pé respirando, tentando. A voz dela tremeu. O senhor não tem ideia do que é dor de verdade, porque se tivesse não falaria assim. Silêncio absoluto. O homem levantou, jogou o guardanapo na mesa. Isso é um absurdo, e saiu. Helena sentou, as mãos tremiam. Otávio olhava para ela. Os olhos dele brilhavam. Ele se levantou, estendeu a mão. Vamos, ela pegou a mão dele. Eles saíram do salão, entraram no carro. Silêncio. Otávio olhava para as mãos dele, respirava fundo. Helena esperou. Finalmente ele falou. Ninguém nunca fez isso por mim. A voz dele estava quebrada. Ninguém nunca me defendeu assim. Helena segurou a mão dele. Você merecia. Ele olhou para ela, e as lágrimas vieram. Ele não segurou, deixou cair. Helena se aproximou, abraçou ele. Otávio enterrou o rosto no ombro dela, e chorou. Chorou como quem segurou por anos. Chorou como quem não aguentava mais carregar sozinho. Helena segurou ele com força, acariciou o cabelo dele. Tá tudo bem, sussurrou. Você não precisa ser forte o tempo todo. Ele apertou os braços ao redor dela. E pela primeira vez em 5 anos, Otávio Montenegro permitiu ser fraco. Permitiu ser humano. O carro parou na frente do prédio dele. Ele se afastou, limpou o rosto, olhou para ela. Desculpa, eu não queria... Helena colocou o dedo nos lábios dele. Não pede desculpa nunca. Ele segurou a mão dela, beijou a palma. Obrigado. Helena sorriu. De nada. Ela desceu do carro, ele ficou olhando. Antes de fechar a porta, ela se inclinou. Otávio? Sim? Você não está sozinho. Ele engoliu seco, acenou com a cabeça. E o carro partiu. Helena subiu para o apartamento, deitou na cama. Pensou. Eu estou me apaixonando por ele. E pela primeira vez não teve medo disso. Depois daquela noite, tudo mudou. Otávio ligava todos os dias. Não para marcar eventos, só para conversar. Perguntava como ela estava, o que tinha feito, se tinha comido. Helena sentia o coração acelerar toda vez que o celular tocava. Ela sabia que estava perigoso. Sabia que estava cruzando a linha. Mas não conseguia parar. Numa quinta-feira à tarde, ele apareceu na livraria. Sem avisar. Sem motorista, sozinho. Helena estava organizando livros quando viu ele entrar. O coração dela deu um pulo. Otávio, o que você está fazendo aqui? Ele enfiou as mãos nos bolsos, parecia nervoso. Eu queria te ver, ela sorriu. Você podia ter ligado. Eu sei, mas queria ver pessoalmente. Helena desceu da escada, limpou as mãos no avental. Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou. Preciso te contar uma coisa. O tom dele era sério, pesado. Helena sentiu um frio na barriga. O quê? Otávio olhou ao redor. A livraria estava vazia. Ele puxou uma cadeira, sentou, respirou fundo. Faz 5 anos que eu perdi minha esposa e meu filho. Helena sentou na frente dele, segurou a mão dele. Eu sei. Não, você não sabe tudo. Ele olhou para as mãos entrelaçadas. Foi minha culpa. Helena franziu a testa. Como assim? Eu estava dirigindo, chovendo forte, eu estava cansado. Tinha trabalhado o dia inteiro. Minha esposa pediu para eu parar, descansar. Mas eu não quis. A voz dele tremeu. Eu disse que estava tudo bem, que eu conseguia.
Ele fechou os olhos. Mas não consegui. Helena apertou a mão dele. Otávio, eu dormi no volante só por 1 segundo, mas foi o suficiente. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. O carro capotou. Eu acordei no hospital. Eles me disseram que minha esposa morreu na hora. Meu filho de 3 anos, morreu no caminho. Helena sentiu as lágrimas virem. Eu sinto muito. Otávio abriu os olhos. Olhou para ela. Eu matei minha família, Helena. Eu matei as pessoas que eu mais amava no mundo. Ela balançou a cabeça. Não, foi um acidente. Foi negligência, foi egoísmo, foi orgulho. Ele soltou a mão dela. Levantou. E é por isso que eu não mereço ser feliz de novo. Helena se levantou também. Isso não é verdade. É sim, eu não mereço você. Não mereço sentir o que estou sentindo. Ela deu um passo na direção dele. E o que você está sentindo? Otávio olhou fundo nos olhos dela. Que eu estou me apaixonando por você. O coração dela parou. E isso me apavora, continuou ele. Porque eu não posso me permitir amar de novo. Não posso arriscar perder de novo. Helena segurou o rosto dele. Você não vai me perder. Você não pode prometer isso. Ninguém pode. Mas a gente não para de viver por causa disso. Otávio segurou os pulsos dela. Afastou as mãos. Eu preciso terminar o contrato. Helena sentiu o chão sumir. O quê? Eu não posso continuar, não assim, não sentindo isso. Otávio, não faz isso. Ele deu um passo para trás. É melhor assim para você, para mim. Não é melhor, você está com medo. Estou apavorado. A voz dele ecoou na livraria vazia. Ele respirou fundo, controlou a voz. Eu não posso te arrastar para a minha escuridão, Helena. Você merece alguém inteiro. Alguém que não esteja quebrado. Helena sentiu as lágrimas caírem. Eu não quero alguém inteiro, eu quero você. Otávio fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu sinto muito. Ele tirou um envelope do bolso, colocou na mesa. O resto do pagamento. 3 meses completos, como combinado. Helena olhou para o envelope, depois para ele. Você acha que é sobre dinheiro? Não, mas era o nosso acordo. Ele caminhou até a porta. Parou, não olhou para trás. Obrigado por tudo. Por me lembrar que eu ainda estou vivo. E saiu. Helena ficou parada no meio da livraria. As pernas falharam, ela sentou no chão. Chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou pela dor dele, pela dor dela, pelo que poderia ter sido e não seria. Os dias seguintes foram um borrão. Helena ia para a livraria. Atendia clientes, voltava para casa. Mas estava vazia, oca. Olhava para o celular. Esperava ele ligar. Mas ele não ligava. Numa noite ela abriu o envelope. Contou o dinheiro. 150 mil reais, como prometido. Ela podia pagar todas as dívidas, podia respirar. Mas não sentia alívio, sentia vazio. Guardou o dinheiro, deitou na cama. Olhou para o teto. Pensou, ele está sofrendo sozinho e eu não posso fazer nada. Pegou o celular, digitou uma mensagem. Eu não desisto de você. Hesitou, apagou. Digitou de novo. Você não está sozinho, apagou de novo. Finalmente digitou. Quando você estiver pronto, eu estarei aqui. Apertou enviar. Esperou, minutos, horas. Nada. Ela desligou o celular, abraçou o travesseiro e chorou até dormir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Otávio estava sentado no chão do apartamento vazio. O celular na mão, a mensagem dela na tela. Quando você estiver pronto, eu estarei aqui. Ele leu de novo. E de novo. E de novo. Apertou o celular contra o peito. E pela primeira vez em 5 anos, Otávio Montenegro rezou. Rezou para ter coragem. Rezou para ser digno. Rezou para não ser tarde demais. Mas não respondeu a mensagem. Porque ainda não estava pronto. E tinha medo de nunca estar. 3 semanas se passaram. Helena não teve mais notícias de Otávio.
Ela tentou seguir em frente, pagou as dívidas, comprou roupas novas para a mãe, reformou a livraria. Mas o vazio continuava. Toda vez que a porta da livraria se abria, o coração dela pulava. Esperava ver ele entrando. Mas nunca era ele. Numa tarde de sexta, uma mulher entrou. Elegante, cabelo loiro, olhos azuis. Ela olhou ao redor, sorriu para Helena. Você é a Helena? Helena franziu a testa. Sim, posso ajudar? A mulher estendeu a mão. Meu nome é Beatriz. Eu era cunhada do Otávio. O coração de Helena disparou. Cunhada? Sim, irmã da esposa dele, da Camila. Helena apertou a mão dela, convidou para sentar. Beatriz sentou, cruzou as pernas. Eu sei sobre você, sobre o contrato, sobre tudo. Helena sentiu o rosto esquentar. Ele te contou? Não, mas eu tenho meus contatos e eu sei reconhecer quando meu cunhado está diferente. Ela sorriu. Ele está diferente por sua causa. Helena desviou o olhar. Ele terminou o contrato. Faz semanas que não falo com ele. Beatriz suspirou. Eu sei, e é por isso que eu vim. Ela abriu a bolsa, tirou uma foto, estendeu para Helena. Era uma foto antiga. Otávio mais jovem, sorrindo. Abraçado com uma mulher linda e um menino pequeno. Helena sentiu um aperto no peito. Essa era a família dele. Beatriz acenou. Camila era minha irmã, minha melhor amiga, e o Gabriel, meu sobrinho, era a coisa mais linda do mundo. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Quando eles morreram, Otávio morreu junto. Ele ficou vivo, mas parou de viver. Ela olhou para Helena. Até você aparecer. Helena balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Fez sim. Você o lembrou que ele ainda pode sentir, que ainda pode amar. Beatriz segurou a mão de Helena. Minha irmã era incrível, mas ela não ia querer que ele ficasse preso no passado. Ela ia querer que ele fosse feliz de novo. Helena sentiu as lágrimas virem. Mas ele não quer, ele tem medo. Eu sei, e é por isso que você precisa ir até ele. Ele não quer me ver. Beatriz sorriu. Ele quer. Ele só não sabe como pedir. Ela tirou um papel da bolsa. Escreveu um endereço. Amanhã à tarde, 3 horas, ele vai estar lá. Helena olhou para o papel. O que é esse lugar? O cemitério. Ele vai visitar os túmulos deles, faz isso todo mês, sozinho. Beatriz se levantou. Vá. Mostre para ele que ele não precisa carregar isso sozinho. Ela apertou o ombro de Helena. Minha irmã ia gostar de você. E saiu. Helena ficou olhando para o papel. Para a foto. Pensou. Eu posso fazer isso? Mas no fundo ela já sabia a resposta. No dia seguinte, Helena pegou um Uber. Foi até o cemitério. O lugar era silencioso. Árvores grandes, grama verde, lápides brancas. Ela caminhou devagar. Seguiu o endereço que Beatriz tinha dado. E então viu ele. Otávio estava de joelhos na frente de 2 lápides, cabeça baixa, ombros curvados. Helena parou a alguns metros de distância. Não queria interromper. Mas ele sentiu a presença dela. Virou a cabeça. Os olhos dele se arregalaram. Helena. Ela deu um passo à frente. Oi. Ele se levantou, limpou as mãos nas calças. O que você está fazendo aqui? Beatriz me disse onde você estaria. Otávio passou a mão no cabelo. Ela não devia ter feito isso. Mas fez. Silêncio. Helena olhou para as lápides. Leu os nomes. Camila Montenegro. Gabriel Montenegro. Sentiu um nó na garganta. Eles eram lindos, disse ela baixinho. Otávio olhou para as lápides. Eram. Helena se aproximou. Ficou ao lado dele. Você vem aqui todo mês? Todo mês? Sem falta. Sozinho? Sempre sozinho. Ela segurou a mão dele. Você não precisa estar sozinho. Otávio olhou para a mão dela na dele. Helena, eu não posso. Pode, você só não quer. Ele soltou a mão dela. Deu um passo para trás. Você não entende. Eu traí eles. Traiu como?
Eu me apaixonei por você. Eu senti algo que jurei nunca mais sentir. A voz dele estava quebrada. Eu traí a memória deles. Helena balançou a cabeça. Não. Você honrou a memória deles. Otávio franziu a testa. Como? Porque você voltou a viver. Porque você permitiu sentir de novo. Porque você não desistiu. Ela deu um passo na direção dele. Eles não iam querer que você ficasse preso. Eles iam querer que você fosse feliz. Otávio fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Eu não sei se consigo. Helena segurou o rosto dele. Então deixa eu te ajudar. Ele abriu os olhos, olhou fundo nos olhos dela. Por que você não desiste de mim? Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Porque eu te amo. O coração dele parou. O quê? Eu te amo, Otávio. E não é porque você me pagou. Não é porque você é rico. É porque você é você. Quebrado, assustado, imperfeito. E eu te amo assim mesmo. Otávio segurou os pulsos dela. Encostou a testa na dela. Eu também te amo, sussurrou. Eu te amo tanto que dói. Helena sorriu. Lágrimas caíram. Então para de fugir. Ele a puxou para um abraço, apertou forte. Eu tenho medo. Eu também. E se eu te perder? E se não perder? Otávio se afastou. Olhou para ela. E pela primeira vez sorriu. Um sorriso verdadeiro. Cheio. Livre. Você é incrível. Helena riu entre lágrimas. Você também. Ele olhou para as lápides, respirou fundo. Camila, Gabriel, eu sempre vou amar vocês, sempre. Ele segurou a mão de Helena. Mas eu preciso seguir em frente, preciso viver de novo. O vento soprou suave. As folhas das árvores balançaram. E Otávio sentiu pela primeira vez em 5 anos paz. Ele olhou para Helena. Vamos, ela sorriu. Vamos. Eles caminharam juntos, de mãos dadas, em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Era um silêncio cheio de esperança. 6 meses depois. Helena estava na livraria organizando uma nova sessão. Livros de poesia. A favorita de Otávio. A porta se abriu. Ela sorriu antes mesmo de olhar. Sabia que era ele. Otávio entrou com 2 xícaras de café. Estendeu uma para ela. Pensei que você precisasse. Ela pegou a xícara. Beijou ele de leve. Obrigada. Ele olhou ao redor. A livraria estava diferente. Mais iluminada, mais cheia, mais viva. Tá ficando linda. Helena sorriu. Graças a você. Não, graças a você. Eu só ajudei com o dinheiro. A alma desse lugar é sua. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Nossa, Otávio beijou o topo da cabeça dela. Nos últimos meses tudo tinha mudado. Ele tinha voltado a sorrir, a sair, a viver. Ainda tinha dias difíceis, dias em que a dor voltava, dias em que ele visitava o cemitério e chorava. Mas Helena estava sempre lá, segurando a mão dele, lembrando que ele não estava sozinho. E aos poucos Otávio aprendeu que amar de novo não era trair o passado. Era honrar ele. Numa noite ele a levou para jantar. Restaurante elegante. Vista para a cidade. Helena usava um vestido azul. Cabelo solto, sorriso no rosto. Otávio não conseguia parar de olhar para ela. O que foi? Perguntou ela rindo. Nada. Só. Você é linda. Ela corou. Você já disse isso hoje. Vou dizer de novo, e de novo, até você acreditar. Eles jantaram. Conversaram. Riram. No final, Otávio ficou sério. Segurou a mão dela. Helena, eu preciso te dizer uma coisa. Ela sentiu o coração acelerar. O quê? Ele respirou fundo. Quando eu te conheci, eu estava morto por dentro. Eu respirava, mas não vivia. Eu existia, mas não sentia. Os olhos dele brilharam. Você me trouxe de volta. Você me lembrou que eu ainda posso amar, que eu ainda posso ser feliz. Ele apertou a mão dela. E eu não quero passar um dia sequer sem você. Helena sentiu as lágrimas virem. Otávio se levantou.
Ajoelhou ao lado da mesa. Tirou uma caixinha do bolso. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Helena cobriu a boca com a mão. Otávio. Ele abriu a caixinha. Um anel simples, delicado, perfeito. Helena Cardoso, você aceita se casar comigo? Ela não conseguiu falar. Só acenou com a cabeça. Lágrimas escorriam. Sim, conseguiu dizer finalmente. Sim, 1000 vezes sim. Otávio colocou o anel no dedo dela. Levantou, a puxou para um beijo. O restaurante inteiro aplaudiu. Mas eles nem ouviram. Estavam perdidos um no outro. 3 meses depois, eles se casaram. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Beatriz estava lá, chorando de felicidade. Minha irmã estaria tão feliz, sussurrou ela para Helena. Helena abraçou ela. Eu sei, e eu vou cuidar dele, prometo. Beatriz sorriu. Eu sei que vai. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor. Otávio chorou quando viu Helena entrando. Vestido branco simples, buquê de flores do campo. Ela estava radiante. Quando chegou perto dele, ele segurou as mãos dela. Você é a coisa mais linda que eu já vi. Ela sorriu entre lágrimas. Você também. Eles trocaram os votos, prometeram amor, respeito, companheirismo. E quando o juiz disse pode beijar a noiva, Otávio a puxou para um beijo longo, profundo, cheio de promessas. A festa foi alegre, música, dança, risadas. Otávio dançou com Helena a noite inteira. Em um momento ele a puxou para o jardim, longe do barulho. Tá tudo bem? Perguntou ela. Ele olhou para o céu. Estrelas brilhavam. Tá, só queria um momento só nosso. Ela abraçou ele por trás. Eu te amo. Ele virou, segurou o rosto dela. Eu te amo mais. Eles ficaram ali, abraçados, em silêncio. E Otávio pensou. Eu não achei que seria possível, mas eu sou feliz de novo. 1 ano depois. Helena estava na cozinha preparando café, quando sentiu os braços de Otávio ao redor da cintura. Bom dia, sussurrou ele no ouvido dela. Ela sorriu. Bom dia. Ele beijou o pescoço dela. Desceu para o ombro. Você tá linda hoje. Eu tô de pijama. E tá linda. Ela riu. Virou para beijá-lo. A vida deles tinha encontrado um ritmo, um equilíbrio. Otávio ainda trabalhava, mas não vivia mais para o trabalho. Helena tinha expandido a livraria. Agora tinha uma cafeteria dentro e eventos literários toda semana. Eles jantavam juntos todas as noites, conversavam, riam, planejavam o futuro. E uma vez por mês iam juntos ao cemitério. Helena levava flores. Otávio conversava com Camila e Gabriel. Contava sobre a vida, sobre Helena, sobre a felicidade que tinha encontrado. E sempre terminava dizendo: obrigado por terem feito parte da minha vida. Eu nunca vou esquecer vocês. Helena segurava a mão dele e esperava, porque ela entendia. Entendia que amar Otávio significava amar o passado dele também. E ela amava, completamente. Numa tarde de domingo, eles estavam deitados no sofá, filme na TV, pipoca na mesa. Helena estava aninhada no peito dele. Otávio, você é feliz? Ele olhou para ela, sorriu. Muito. Mesmo? Mesmo. Ele acariciou o cabelo dela. Você sabe o que eu aprendi com você? O quê? Que amor não se compra, não se negocia, não se contrata. Ele beijou a testa dela. Amor se oferece, livre, sem medo, sem garantias. Helena sorriu. E você ofereceu? Ofereci. Todo para você. Ela subiu, beijou ele devagar. E eu aceitei. Todo. Eles ficaram ali, abraçados, completos. E Otávio pensou em como a vida era estranha. Ele tinha contratado uma acompanhante. Esperava companhia superficial. Presença sem sentimento. Mas encontrou o amor verdadeiro. Encontrou alguém que o viu, de verdade. Alguém que não teve medo da dor dele.
que não fugiu da escuridão. Alguém que segurou a mão dele e disse: "Eu vou contigo." E Helena pensou em como tinha sido corajosa. Ela tinha aceitado uma proposta estranha, por dinheiro, por necessidade. Mas encontrou propósito. Encontrou um homem quebrado que precisava ser lembrado de que ainda era humano. E ao ajudá-lo a se curar, ela se curou também. Meses se transformaram em anos. A livraria cresceu, virou referência na cidade. Otávio criou uma fundação para ajudar jovens em dificuldade, em memória de Gabriel. Helena era a diretora. Eles trabalhavam juntos, sonhavam juntos, viviam juntos. E numa noite, deitados na cama, Otávio sussurrou: "Obrigado." Helena virou para ele. "Por quê?" "Por não ter desistido de mim." Ela sorriu, acariciou o rosto dele. "Nunca." Ele a puxou para perto, beijou a testa dela. "Eu te amo." "Eu também te amo." E eles dormiram, abraçados, em paz. Porque finalmente, depois de tanto tempo, Otávio Montenegro tinha encontrado o que procurava. Não era prazer, não era companhia superficial. Era amor. Amor verdadeiro, profundo, transformador. E Helena tinha descoberto que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados. De um contrato estranho, de uma proposta incomum, de um homem rico que buscava amor, não prazer, e de uma menina comum que teve coragem de amar um coração quebrado. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você acredita em segundas chances no amor? Você teria coragem de amar alguém com um passado tão doloroso? Deixa seu like se essa história te emocionou. E compartilha com alguém que precisa acreditar que o amor pode curar. Até a próxima história. E lembra, amor verdadeiro não se compra, se oferece.